Sejam muito bem-vindos ao Teolocast, o meu, o seu, o nosso podcast de teologia. Estamos a todo vapor no nosso quarto episódio, pessoal, e hoje, direto ao ponto, não temos avisos. Só que o Matheus tá tossindo muito, gente, então eu peço perdão por isso, tá? verdade. Pode ser que ela tenha algumas interferências por conta disso, mas faz parte, a gente é ser humano, caído, a gente, por conta do pecado, a gente tosse. E o Matheus aí tá sofrendo isso hoje. Se ele tem alguém pra culpar, seria Adão e a sua saúde precária, tá? Perfeito. Hoje com uma convidada muitíssimo especial. Especialmente especial, tá? Eu vou ser redundante de propósito. Né? Quem é a convidada de hoje? Quem é, Matheus? É a minha esposa, Júlia Fortes. Oi, gente. Prazer. É a esposa do Matheus. Exatamente. Essa é a minha esposa, pessoal. Filha da mãe, quer dizer, mãe da filha dele. Do filho dele. Do filho dele. É, a mãe do meu filho, isso aí. Da filha só no futuro, se Deus quiser. Trouxemos a Júlia aqui pra falar um pouco sobre o a cristão. Deles. O cristão e a saúde mental. Né? A gente vai falar um pouco de psicologia, mais voltado para questões de saúde mental e até relacionadas ao sofrimento, né? Então já queria dar a palavra pra você, pedir pra você se apresentar, quem você é. Pode contar um pouco. Oi, gente, eu sou a Júlia, sou psicóloga, sou casada com o Matheus, sou a mãe do Isaac, amiga do Thiago, meu padrinho de casamento. Amiga minha muito antes de ser esposa dele e de namorar. Você quer defender a sua tese de que a gente começou a namorar por causa Eles começaram a namorar no meu... Quer dizer, começaram a se conhecer na minha festa de aniversário. Então, o casamento aconteceu por minha culpa, o bebê só nasceu por minha culpa e o próximo filho vai ter que ter o nome de Thiago. Ah, tá, com certeza. Fica esperando. Espera sentada, é igual o Pedro, né? O Pedro também fala que o Isaac é Isaac Pedro, só por causa dele. Mas não é Isaac Pedro, é só Isaac. Mas enfim, né? Sou psicóloga, também sou terapeuta do trauma. É um curso à parte que eu fiz. O que mais, né? Sou aqui da igreja, né? Tô aí junto com o Matheus, auxiliando ele com os adolescentes da igreja, os pré-adolescentes. E o que mais? Acho que é isso, né? Por enquanto. Show. Beleza, conta um pouco sobre a sua história com a psicologia. Como é que você passou a gostar de psicologia? Como é que você decidiu fazer psicologia? Tá. Essa parte é legal porque tem muito a ver com a nossa própria história, como, assim, na minha história na igreja, né? Eu tava no segundo ano do ensino médio, e aí eu tava muito perdida ainda no que eu queria fazer, o que eu tinha decidido. Nunca me passou na cabeça fazer psicologia. Eu tava muito ansiosa a fazer jornalismo. Eu sempre fui muito boa em me comunicar, né? E aí, chegou no primeiro dia de aula, a professora, a Cássia Maria, perguntando o que cada um ia fazer, né? No ano seguinte, vestibular. Aí eu falei que ia fazer jornalismo. Aí ela olhou pra mim e falou assim, você vai ser pobre, né? Aí eu, caraca, me deu um banho de água fria. Imagina assim, no auge dos seus 16 anos, tendo que decidir, né, meio que teu futuro ali. A sua vida toda, basicamente. A minha vida, nossa cabeça, né, pra fazer vestibular decidir a vida inteira, né? E aí tu fala, cara, você é pobre? Fazer jornalismo, você é pobre? E aí eu entrei numa crise ali, né, com 16 anos, 16 para 17 anos, tendo que tomar uma decisão. Falei assim, cara, o que eu vou fazer na minha vida? Parece que eu não gosto de nada, né? Eu já era líder, isso é um ponto importante. Não era líder, na realidade. Eu tava liderando só o grupo de alunos evangélicos lá no colégio militar. E aqui na igreja eu tava nas células e tudo mais, mas eu sempre tive eu sempre gostei de aconselhar, sempre fui aquela amiga conselheira e tudo mais. E aí, nessa crise que eu vivi ali no segundo ano, eu comecei do nada, meus olhos se abriram. Eu comecei a conversar com algumas pessoas, né? A própria pastora Damares, psicóloga, a irmã da Júlia Gotardo estava fazendo psicologia na época, a Dete. E aí, fui conversando com a Dete que eu comecei a me interessar por psicologia, comecei a querer entender mais. Já tinha, a nossa igreja tem, agora tem menos, né? Mas tem pouquíssimos psicólogos, né? Então, e aí ali eu comecei a entrar em contato. Só que isso nunca se passou na minha mente e na mente da minha família que um dia eu seria psicóloga. E aí, volta lá na minha professora que falou que se eu fizesse jornalismo, eu seria pobre. Ser psicólogo no Brasil é o quê? Ser pobre também, né? Tipo, pensando financeiramente. Pelo menos era uma realidade isso, né? Toda vez que alguém falava que fazia psicologia, era isso que vinha.
E aí eu entrei num tempo de oração e Deus me convidou a não falar sobre isso com ninguém. Quando alguém me perguntasse, eu ia falar que eu não sabia, que eu tava pensando ainda e tudo mais. E o tempo foi passando, eu lembro que foi por volta de foram 6 meses isso, ali naquele ano. Até que um dia, o pai de uma amiga, eu tava na casa dessa amiga, ele falou assim: Júlia, você vai fazer o quê de vestibular? E eu prontamente respondi: psicologia. Aí até eu fiquei meio assustada, assim. Meu pai foi me buscar na casa, e aí quando eu entrei no carro, eu falei assim: pai, vou fazer psicologia. E aí meu pai ficou quieto, assim, não falou nada, ele falou assim: tá bom, tal. E aí minha mãe, no início, ficou muito assustada com a decisão que eu tinha tomado. Como assim você vai fazer psicologia, né? Não era... no ano, isso foi em 2000 e... Terminou o colégio em 2014, 2013. Em 2013 é pouco tempo, né? Se a gente for parar pra pensar. Mas não tinha esse boom que a psicologia tá tendo agora. E então isso foi um choque pra minha família, né? Pensar minha avó ali com 80 e pouco, né? Tava com 70 e pouco, né? Mas 80 e poucos anos. Como é que você vai fazer psicologia se psicologia ainda tinha... ainda tem, né? Mas naquela época talvez ainda mais... você vai tratar o quê? Maluco, né? Vai tratar a gente que quer tentar suicídio, alguma coisa assim. E não vai dar dinheiro, né? Então, mas eu tava muito decidida que eu ia fazer psicologia. Eu tava muito convicta disso. Passou o 3º ano, fui me preparando pra isso. Não passei no vestibular. Até que no ano seguinte, fui fazer pré-vestibular. E aí, a minha mãe foi a pessoa que mais me apoiou nesse processo. Ela encontrou uma faculdade particular, onde eu consegui uma bolsa e tudo mais. E ali eu comecei minha trajetória na psicologia. Obrigada, mãe, porque sem você, né, eu não teria... De fato, eu quero honrar a vida da minha mãe, porque ela, quando entendeu que era o meu desejo, o meu sonho, ela comprou essa ideia. E ela e meu pai, né, investiram na minha vida. E a partir daí eu fui construindo a minha trajetória. Depois disso eu consegui fazer iniciação científica na Fiocruz, que pra mim foi um presente de Deus. Assim, eu nunca imaginei que um dia eu estaria na Fiocruz, estudando, fazendo pesquisa. E ali eu participei de 2 pesquisas. Uma em suicídio na infância e adolescência, onde era revisão bibliográfica. E a outra foi quando eu tive a oportunidade de estudar sobre o estresse pós-traumático dentro da pesquisa de terapia de exposição narrativa. Na realidade, a implementação dessa terapia nos centros de saúde aqui no Rio de Janeiro, como forma de tratar o estresse pós-traumático. E essa, sim, foi a pesquisa que foi um divisor de águas na minha vida. Eu vi, assim, como a mão de Deus mesmo eu entrar em contato, porque a pesquisa de violência auto-infligida na infância e adolescência, eu tava ali só com o artigo, lendo, né? Revisão, né? Eu tive até contato com algumas entrevistas de familiares de adolescentes, crianças e adolescentes que se suicidaram, e pessoas adolescentes, né, que tentaram. Mas eu só tive contato com a entrevista escrita, né? Que também dá um choque quando você lê, mas quando eu fui pra pesquisa, eu fui convidada para participar ali da pesquisa, né? Eu tive contato com as pessoas, porque era uma pesquisa de campo, onde a gente tinha que ir pros centros de saúde, investigar não, mas como é que eu posso dizer? E fazendo tipo uma entrevistazinha curta para entender se aquela pessoa poderia ter o possível diagnóstico de TEPT, né? Que é o transtorno do estresse pós-traumático. E aí eu comecei a ter contato com o sofrimento humano de fato, porque muitas eram vítimas de abuso sexual, violência doméstica, violência urbana, né? Porque um dos pontos que a gente tinha era ali perto da própria Fiocruz, na comunidade ali, onde tem a violência armada, e na Tijuca, onde é muito comum a violência doméstica. Então eu tive contato com esses 2 mundos e eu falo que foi realmente um presente do Senhor isso, porque quando a gente sai da teoria para a prática, a gente vê como Deus pode usar um instrumento, que é uma ciência, a psicologia, para dar um conforto, né? Trazer um alívio. E a partir disso eu comecei só com entrevista diagnóstica e posteriormente eu fui convidada para fazer o curso
da terapia de exposição narrativa. Então, hoje eu tenho também a certificação de terapeuta do trauma. Então, a minha trajetória foi toda sendo levada para esse lado, até que chegou a pandemia. E eu tava no último ano da faculdade, e eu falei a faculdade inteira que eu não ia para a área clínica. Falei, não quero psicologia clínica, quero ficar na pesquisa e tudo mais. E aí eu lembro que eu tinha que decidir sobre abordagem teórica no último ano da faculdade. Eu e o Thiago, a gente teve uma psicóloga em comum. Aliás, duas, né? É verdade. Duas psicólogas em comum. Uma psicanalista e outra psicóloga. Outra, terapeuta cognitivo comportamental, Evelyn. Te amo. Até hoje. Mas ali eu tive que tomar uma decisão, porque eu decidi em relação à abordagem teórica no último ano. E como eu tava nessa psicanalista na época, eu tava tendenciosa e eu também gostei de algumas coisas da psicanálise. Só que quando eu entrei em contato com a psicanálise, eu falei, nada disso, cara, que eu tô imaginando, que eu quero. E aí eu caí de paraquedas na terapia cognitivo-comportamental. Mas mesmo assim, eu não tinha certeza se era o que eu queria, a área clínica. Só que eu já estava trabalhando dentro da pesquisa, né, atendendo os pacientes pela net. E eu lembro que eu te mandei uma mensagem. Eu tava lá esperando um paciente pra atender. E aí eu falei pro Matheus, eu tava praticamente com o mestrado na minha mão. E como no ano seguinte, né, eu poderia tentar o mestrado na própria Fiocruz. E aí eu lembro que eu entrei numa crise. Eu falei assim, Senhor, eu preciso decidir se eu vou pro que é certo, porque o mestrado eu ia receber uma bolsa, apesar de não ser uma grande coisa, né? A gente já tava querendo casar também, já tava pensando em começar de fato, né? Se preparar pro casamento, mesmo sem estarmos noivos. E começar como psicóloga clínica, eu saberia que seria uma construção, até conseguir ter uma rentabilidade e tudo mais. E aí foi um choque pra mim, até eu estar ali naquela sala, inclusive a sala do pastor Júlio Maia, que também é psicólogo. E eu lembro que eu comecei a orar ali, e chorando, assim. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Eu falei que eu nunca seria psicóloga clínica, que não era o que eu gostaria. Eu achei que eu fosse ser pesquisadora e psicóloga escolar. Na época eu fiz estágio no próprio colégio militar, que foi onde eu estudei. Então voltar para estagiar ali. E quando eu entrei em contato com uma psicologia escolar, não foi nada do que eu imaginei, não curti muito. E aí eu lembro que eu te mandei mensagem e eu falei assim, amor, eu decidi. Eu vou seguir para a área clínica, é o que eu quero. Eu vou abrir mão do mestrado. Um mestrado que era certo, assim, certo. E foi no ano da pandemia. E, né, a pandemia veio para trazer muitas mudanças dentro da área clínica da psicologia. Mas o ponto ainda não é esse, né? Eu lembro que eu vim fazer um gabinete com a pastora, na época, a pastora Damares. E porque eu tava nessa crise, né, de decidir e tudo mais. E eu saí eu falei pra ela assim, pastora, eu não vou fazer o mestrado. Eu decidi, não vou fazer o mestrado, eu vou pra área clínica e tudo mais. Quando eu saí, desci as escadas, eu cheguei dentro do Uber, tinha mensagem lá da minha co-orientadora, que na época era dessa outra pesquisa de trauma, né? Ela, e aí, Júlia, você vai tentar o mestrado? E aí foi um boom pra mim. Aí eu falei, não, Fê, eu não vou tentar o mestrado. E aí, quando eu acabei de responder ela, o meu amigo na época, o Pedro, me mandou uma mensagem com o edital do mestrado. Pelo primeiro ano não ia ter prova, que tava na pandemia, era só entrevista. E eu ali eu já tava ali dentro, né? Então seria mais fácil. Mas eu tive uma convicção no Senhor que Deus estava me chamando pra área clínica. Assim, eu não teria dimensão do que isso seria, mas Deus estava me chamando pra área clínica. E eu comecei a ter uma construção. Comecei a estudar um pouquinho de marketing digital para entender. E até essa crença de que psicologia não dá dinheiro, né? Foi sendo quebrada dentro de mim. Até porque, se a gente for parar a pensar, quem sustenta a nossa vida é o Senhor, né? Seja com a psicologia, seja estudando cinema, matemática. Aqui realmente não tem ninguém que seguiu uma profissão que dá dinheiro. Que dá dinheiro que ninguém pensou nisso. Ninguém pensou nisso, né? Então, o nosso grupo todo, né, cara? Exatamente. Só o nosso grupo são o quê? 3
Só 3 tem professores. artista e professor. É então... isso aí. Psicólogo. É isso aí. Só o Guilherme que é TI, né? Mas enfim. Mas enfim, isso tudo Deus foi me preparando para a minha confiança estar estabelecida nele e somente nele. E eu louvo a Deus, porque o que eu ouvi lá atrás sobre psicologia não é um fato na minha vida. E hoje eu posso testemunhar assim que não é simples, Deus é que sustenta. A gente vê isso na prática na nossa vida, né? Desde que eu comecei a, de fato, clinicar. E a pandemia, graças a Deus, trouxe uma grande mudança pra gente, que foi... Já existia a psicologia online, mas não era tão difundida, né? A terapia online, no caso, não era algo comum. Só que com a pandemia, tudo migrou. E aí deu um boom da psicologia. Até você vai vendo a crescente das notas no Enem, por exemplo, o quanto a psicologia vai ficando mais difícil de você entrar, inclusive. E aí eu já comecei a minha clínica atendendo online. Eu não tive nem a questão de montar consultório, de procurar. A única vez que eu atendi presencial foi pela pesquisa. Mas eu mesmo, na minha clínica, eu só atendi online e continuo atendendo online da minha casa, o que traz N benefícios, ainda mais agora com o neném, né? E eu vejo isso como a mão do Senhor, porque hoje meu público não é do Rio de Janeiro, basicamente. Enfim. E eu sou, graças a Deus, sou muito feliz e todo mundo que vem perguntar, né, como é que é a psicologia, porque ainda vem com essa questão, e aí, questão financeira, como é que fica, eu posso falar claramente. Independente da profissão, quem vai sustentar é o Senhor. E hoje eu tenho a psicologia como um instrumento, né, eu vejo como um instrumento do Senhor para estar ajudando cristãos, porque basicamente a minha clínica, eu acho que hoje eu só não tenho uma paciente que não é cristã, que é de uma, no caso evangélica, né, de uma outra religião. Mas todos os outros me procuram por eu ser cristã. Eu até falei com uma paciente esses dias. Eu falei, ninguém me procura pra perguntar onde eu estudei, meu currículo, o que eu faço. O máximo é por causa da abordagem, que é a terapia cognitivo-comportamental. Mas a maioria me procura porque sabe que eu sou cristã, né? Então vem por essa indicação. Perfeito. Só rapidão, antes da gente continuar, eu tenho uma dúvida. O curso que você fez lá na Fiocruz foi sobre o quê? O negócio de trauma? Não, de drama, alguma coisa dramática? Não, é terapia de exposição narrativa. Narrativa, perfeito. Sobre o que seria isso? É um método que a gente usa pra fazer exposição do trauma. Então, a pessoa vem, a gente tem uma linha da vida que a gente faz, que a gente pega os eventos negativos, traumáticos mesmo. Porque trauma, a gente costuma... fui traumatizado. Vou usar um exemplo... Eu sou bastante. Sei lá, Thiago, eu tô pensando... Sabe, minha câmera quebrou. Fiquei traumatizado. Não, isso não é um trauma. Eu sei que... Desculpa, Rafael, eu sei que é caro uma câmera, mas... E lente ainda. E lente, mas isso não é um trauma. Você pode ficar muito triste, você pode ficar arrasado. O que seria um trauma, então? Um trauma... Pelo Manual de Saúde Mental, ele é o que aconteceu, fizeram com você diretamente, uma violência, um acidente, ou com alguém muito próximo a você, ou que você viu acontecendo com uma outra pessoa. Então, vamos supor, você estava na rua e você viu alguém sendo baleado. Isso pode começar a fazer parte da sua rede traumática. Tem que ter relação com violência física, necessariamente? Não só violência, pode ser acidente também. Sofri um acidente, ouvi um acidente, vi um carro capotando. Tem que ter algum dano, então. Tem que ter algum dano. Hoje, por exemplo, a violência psicológica não entra... pode ser... A gente usa como trauma, mas dentro do DSM não é um trauma específico. Então, a gente vai pegar esses eventos... que a gente chama de pedras e flores, né? As pedras são os eventos traumáticos e as flores são os eventos bons que aconteceram. E aí as pedras, a gente pode fazer isso com as flores também. As pedras, a gente... Imagina assim, vamos supor, uma pessoa que tem síndrome do pânico, transtorno do pânico, e ela não consegue entrar num shopping. A gente vai fazer pequenas exposições até ela conseguir entrar num shopping, certo? Assim que a gente trabalha... Com pequenas... com exposições de dificuldade, né? Tudo mais. A mesma coisa com trauma. Porque quando a pessoa tem o TEPT, ela começa a reviver aquele trauma. Como se estivesse acontecendo aqui e agora. Uhum. E aí acontece, sei lá... Você sofreu um acidente, ela pode relembrar daquele acidente. Gatilho, o gatilho que a gente chama. Então a gente vai pegar esse trauma
a gente vai fazer literalmente dentro dessa teoria, tá? Dessa abordagem. A gente vai falar em detalhes sobre aquele evento. Então você vai me descrever em detalhes. Não é livre, não é uma conversa livre, é uma conversa, tem um ciclo que a gente faz, com começo, meio e fim. É como se fosse narrar uma história. Pensa numa história aí, cinema e tudo mais. E a ideia, pegando essa ideia de cinema, é que a gente, como terapeuta, consiga visualizar até um filme. A pessoa contando, a gente tem que estar visualizando como se aquilo tivesse acontecido, né? Tem que ter uma linha contínua. E aí a gente vai escrever a narrativa, de acordo com o que a pessoa falou. E na sessão seguinte, a gente vai fazer a exposição dessa narração. No caso, ler a narrativa. Porque a ideia é o quê? A pessoa falou, então ela tá contando. Ela já entrou em contato ali com aquele trauma de novo. E agora ela vai ouvir aquele trauma, no caso, narrado. E a gente vai contextualizar. Tem a memória quente e a memória fria. A memória quente é o que você sentiu, é o que você pensou, é o que você sentiu fisiologicamente, tudo mais, as emoções também. E a memória fria é quem, quando, onde, com que roupa você tava, né? O contexto, o lugar. As questões mais subjetivas e objetivas, Isso. Né? E a gente vai trazer, porque, por exemplo, vamos supor que aquela pessoa sofreu um abuso sexual, onde o pai tava cheirando a álcool, tava bêbado, e... Deixa eu pegar um outro. E foi dentro da casa dela. Mas aí ela teve um outro evento depois, onde ela foi assaltada. E aí também tava com cheiro de álcool. E é como se esses eventos se cruzassem e tornassem uma única memória. Então a ideia é a gente separar essas memórias, contextualizar, fazer em ordem cronológica dos eventos, para se contextualizar. Isso foi desse evento, aquilo foi daquele evento, por mais que tivessem contextos semelhantes. E no final do processo, é uma terapia breve, a gente devolve o livro de narrativa para a pessoa. E a pessoa ali pode ressignificar. Algumas pessoas, elas queimam, outras pessoas jogam fora. Exatamente, queimar. Fácil. Ia queimar fácil. Porque é a história da pessoa, né? Então, é muito bacana, assim. Eu tenho N histórias que foram bem interessantes, principalmente... Meus amigos ficam me zoando, porque eu amo tratar vítimas de abuso sexual. Você fala muito bem de abuso sexual, isso. Ai, gente, ama abuso sexual. Nossa, falar sobre isso. Não, eu não amo abuso sexual. Eu amo tratar vítimas de abuso sexual. Porque eu acredito que uma vítima de abuso sexual, ela tem uma marca que vai levar, assim, pra vida inteira. Mas a gente pode trazer pra ela que, enquanto ela tá aqui, né? Ela não ter mais vergonha, culpa, ela conseguir ressignificar aquele trauma. E ela ter uma vida digna de não se culpar, de não ter vergonha do próprio corpo. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com vítimas de abuso sexual. Pra trazer mais dignidade pra vida da pessoa. Mas a pessoa, no final do tratamento, ela consegue, sei lá, voltar ao local? Por exemplo, agora pegando de uma forma mais... religiosa, no caso. Uma pessoa que sofre abuso sexual no contexto de igreja, por exemplo, ela conseguiria... Ela, no caso consegue voltar pra igreja? Elas costumam conseguir voltar ou tal? Cada pessoa é uma pessoa. Por exemplo, um dos sintomas é a evitação. A pessoa pode não... Por exemplo, se você foi assaltado aqui na esquina da Lins, a tendência é que seu cérebro faça você não querer passar por ali, né? Porque se você vai estar... com medo de ser assaltado de novo. Então a pessoa pode não atender nem telefone. Já aconteceu um caso da pessoa não atender telefone por medo de ser fulano. Então a pessoa pode sim voltar, se esse for o desejo dela. Mas não dá pra gente generalizar. Não dá. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Talvez não vai ser pra essa igreja, vai ser pra outra igreja. E isso vai depender da pessoa querer. Eu atendi uma pessoa que ela não é cristã, né? E ela veio, me indicaram por eu ser uma psicóloga cristã. Por quê? Aí já entrando num exemplo. Ela passou por uma situação que eu e a psiquiatra, a gente entendeu como uma dissociação. É como se a pessoa se distanciasse da... Eu quero tentar explicar isso sem a linguagem psicologizar, né? É como se a pessoa ficasse fora dela, digamos assim. Sair de si, a pessoa... não é exatamente isso, mas trazendo uma linguagem mais
palatável. E aí, no contexto familiar ali, a família de uma certa denominação expulsou o demônio. Né? Uhum. E aí, isso trouxe um grande problema pra ela e pros pais. Porque falaram pra ela que se ela não fosse pra igreja evangélica, O demônio ia voltar. E aí vieram me procurar por eu ser evangélica, porque queriam. E não eles, mas a família que fez isso, né? Queria que essa pessoa tivesse contato com uma psicóloga cristã, evangélica. E aí eu comecei a conversar com a pessoa. Era uma adolescente na época. E aí eu tive que fazer até uma sessão com ela e os pais pra explicar a seguinte questão. Minha filha, você não precisa ir pra igreja. Se você não quer ir pra igreja, tá tudo bem. A gente entende, né? Que uma vez que o demônio foi expulso, segue sua vida. Não é... Porque se você... não adianta eu querer forçar Jesus pra aquela pessoa. E isso foi interessante, porque praticamente foi uma aula de teologia ali, né? Pra explicar... Aí a gente pode ver a interseção, né? Da psicologia com a fé, né? Até. E aí eu até falei, eu usei exatamente esse exemplo. Se fosse uma questão pra você... Não, eu quero frequentar a igreja. Porque ela ia pra igreja e ficava muito ansiosa. Muito ansiosa. Se você quisesse frequentar a igreja, aí a gente ia trabalhar, a gente ia dessensibilizar ela aos poucos. Mas se ela não quer nem ir pra igreja, pra que eu vou fazer isso? Ela não é... Então eu falei pra ela, para de ir. Tá bom, você não precisa ir, tá tudo certo. Ela é de outra religião, ela frequenta a religião dela, eu uso a fé dela, porque como psicóloga eu não vou entrar com a minha fé. Inclusive ela fala, a única evangélica que eu gosto é você. Porque você me entende. E ela sabe claramente que sou filha de pastor, nora de pastor, sabe que eu sou líder na igreja. E ela e a família dela, assim, eu tenho um carinho absurdo por essa família, assim. Quando o Isaac, antes do Isaac nascer, eles mandaram um presente pro Isaac. E isso assim, são pequenas coisas que a gente vai vendo. A família recebeu bem, então, isso que você falou. Muito bem, pra eles foi um alívio. No dia que eu virei pros pais e eu expliquei sobre essa questão da possessão demoníaca, se assim posso dizer, eu até falei, olha, eu conversei com fulano, que é da denominação de vocês, que é uma psicóloga amiga minha, que inclusive foi quem me indicou pra eles. E ela falou, Júlia, desconsidera isso, porque isso tem a ver com aquela igreja específica, nem a nossa denominação pensa assim. Eu tinha conversado até com o Matheus, porque eu falei, cara, como é que eu vou entrar nesse assunto? Mas eu entendi que eu precisava explicar, dar o conhecimento para eles poderem levar a vida com maior leveza. Sim. E quem sabe lá na frente essa família, né, assim, possa encontrar Jesus de fato, mas não dessa forma, né, goela, né, enfiando goela abaixo, que a gente vai falar de Jesus. Então, é possível, voltando à sua pergunta, é possível, desde que a pessoa queira voltar para aquele ambiente. Entendi. Esse negócio de possessão demoníaca é curioso e é realmente complicado de lidar. É legal, né? Esse é um tema que entra quando a gente vai lidar com teologia e psicologia, já vem logo esse tema aí. E de fato, muita gente confunde essas coisas de transtornos psicológicos e tal, com possessão demoníaca e tal. É uma coisa que a gente tem que fazer com muita responsabilidade, com muito cuidado, né? Porque a gente pode acabar oprimindo mais algumas pessoas, né? E também a gente pode acabar caindo no problema teológico de negar certas coisas que não são negar, que a gente não pode negar e tal. Uma coisa que a gente tem que a gente tem que ter em mente é que e isso a gente pode até falar mais daqui a pouco, né? Pra gente entender teologia e psicologia, a gente precisa ter uma boa antropologia, né? É uma antropologia que não divide o ser humano, né? Mas que mantém o ser humano integrado, né? Nos seus vários aspectos, nas suas várias faculdades e tudo mais. O ser humano é feito composto de vários fatores, né? Um ser espiritual, por um lado, emocional, por outro lado, físico, por outro lado, fisiológico, enfim. Então, assim, não é de se espantar que uma experiência espiritual tenha manifestações corporais, tenha manifestações emocionais, psicológicas, né? Porque qualquer experiência espiritual passa pelo corpo também.
Sim. Né? Não tem como desassociar, separar essas coisas. Então, assim, não é de se espantar que as reações causadas por uma possessão demoníaca possam se confundir com reações causadas por transtornos psicológicos ou outras questões, né? É preciso sabedoria e discernimento pra gente saber separar e diferenciar as coisas. Quando é um e é outro. A gente não vai dar nenhuma fórmula aqui de como fazer isso, obviamente. Mas, Só que eu tô querendo deixar claro é que há diferença, né? As manifestações, né, visuais podem ser muito parecidas, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é possessão demoníaca, outra coisa é transtorno mental. Né? Essa menina não necessariamente estava endemoniada, né? E você não resolve o problema dizendo que você só vai se libertar disso se você ir pra igreja. Até porque, teologicamente, isso é errado. Você poderia até dizer que o demônio vai voltar se ela não se arrepender e não aceitar Jesus. Né? Até poderia dizer isso. Faz até sentido. Tem até alguma base. Mas dizer que ela vai voltar se ela não ir pra igreja, não é assim que funciona. Isso é legalismo. A igreja vai proteger ela. Pois é. O pessoal segurando o trono. Pois é. De fato, é que nem a gente querer muito incutir para aqueles dois campos da antropologia. A pessoa, ela é corpo, alma e... Ela é corpo, alma e espírito. Então, tipo, a pessoa é espiritual, emocional e física. Não, a pessoa, ela é física e ela é imaterial, tá ligado? Sendo que, na verdade, tipo... Não sei o que vocês acreditam, mas eu pelo menos acredito que a gente é uma unidade... A gente é muito mais uma unidade do que algo dividido. Então, é meio que muito pouco provável que algo que mexeu com o seu psíquico não vá tocar em alguma parte no seu físico e tudo mais. Eu gostei da definição que nós somos um ser biopsicossocial. Pegando a definição em saúde, né? Mas eu gosto também do que... Acho que é Vitor Frankl que fala, que é biopsicossocial e espiritual. E não tem separação, é como se fosse tudo junto, uma palavra só. Porque nós somos um ser biológico, nós vivemos, precisamos do social, da sociedade, psicológico, né? E parte espiritual. E espiritual, não tô falando da religião, não. A gente tá falando espiritual, dessa questão da transcendência mesmo. O que faz estar vivo, no caso. Vivo. Ter um propósito. O Vitor Frankl vai falar muito disso, porque ele viveu, só contextualizando, ele era um psiquiatra judeu que viveu na fase da guerra, onde ele foi pro campo, nazista e tudo mais. E ali ele encontrou, né? Ele começou a formular a abordagem teórica dele. Me fugiu agora. A logoterapia. Logoterapia, isso. Logoterapia? Ah, tá. Não é loboterapia, não. É logoterapia. E aí ele começou a formular e trazer essa questão da transcendência, como a gente ter transcendente, como um ser espiritual mesmo. E é legal, a gente estava até conversando aqui antes, que hoje a própria psicologia, eu gosto muito da terapia de aceitação e compromisso, ACT. ACT vem do termo em inglês mesmo, né? Mas no português, terapia de aceitação e compromisso. Porque ele vai trazer a questão dos valores. O que é um valor? Valor é como se fosse uma bússola. O que te dá um norte na sua vida, o que te orienta. Então, imagina que você tem a gente usa muito metáfora na ACT. Uma casa. Quais são os pilares dessa casa? Então, vou falar de mim, alguns dos meus pilares. Minha família, a minha fé. E a gente tem que também... É legal fazer essa separação. Fé é diferente de ministério. Porque se o ministério balança, a casa cai. Então, se meu ministério for um pilar pra mim, isso vai dar ruim. Então, a minha fé, o meu relacionamento com Deus, ele é um pilar, é um valor pra mim. Então, meus estudos, minha profissão não no sentido simplesmente ser psicóloga, mas ajudar as pessoas, né? Então, isso vai se tornar uma bússola. E aí a gente começa a ver que a religião, ela começa a entrar na psicologia como um fator importante. Eu preciso olhar para aquela pessoa e entender a fé dela, entender que aquilo vai dar um norte para a vida dela e vai ajudar ela naquela questão de saúde mental que ela tá passando. Eu já atendi um caso que a pessoa chegou, inclusive foi dentro da pesquisa, chegou e falou assim, não, porque meu filho, ele... Como é que é... Transcreveu, não, Psicografou. Psicografou uma carta pra mim depois que morreu.
Cara, eu tô ali como profissional. Falo assim, cara, olha que bom, né? Seu filho deixou uma carta pra você. Ele fez questão. Cara, eu tô olhando pro sofrimento daquela pessoa. E tá olhando ela como ser religioso. Como ser religioso, dentro da religião dela. Igual esse outro caso que eu contei, são de religiões de matriz africana. Esse caso que eu tava contando agora há pouco. E uma pessoa da família faleceu. Eu tive que perguntar, tá, mas dentro da sua religião, o que você acredita? Disso. Falei, então se apega a isso. Cara, não importa, ali não importa se eu acredito ou não. Inclusive, até com os meus pacientes que são evangélicos, que é a maioria da minha clínica, eu não posso pressupor que eles têm a mesma teologia do que eu. Até porque eles são de denominações diferentes. Eu tenho gente de várias denominações. Eu não posso nem pressupor. Nós somos uma igreja em célula aqui no Lins, né? Na congregacional. Talvez a maioria dos meus pacientes tenham célula, pequeno grupo, enfim, vários nomes que eles dão. Mas eu não posso nem pressupor que eles entendem como a mesma coisa. Eu preciso entender o que aquela pessoa tá trazendo pra entender o sofrimento. Porque como a gente vê célula, pode não ser como aquela igreja vê célula, e aquele contexto tá trazendo um adoecimento pra aquela pessoa. Eu não posso achar que a minha teologia é a certa. Eu tenho que olhar pra aquela pessoa e entender, mas o que a sua igreja acredita sobre isso? Já aconteceu de a pessoa perguntar pra mim assim, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu falei, então tá, então esse é um assunto, eu posso te falar o que eu acredito. Mas você vai perguntar. Você quer rir, né, Vitor? Não, um pouquinho só. Passa o refri, por favor. Só, gente, isso aqui não é cerveja, pessoal. Isso é Guaraná, obviamente. Catarina Vambora fazia cerveja de Lutero, mas isso é só Guaraná. Isso aqui é só Guaraná, a gente não bebe. Mas enfim, eu falei pra ela, então você vai perguntar pro seu pastor. Porque isso é uma questão da sua igreja. Você precisa entender como a sua igreja entende essa questão de ouvir a Deus, como é. E então, eu já me perdi no que a gente tava falando, mas... Sobre trauma, a gente tá falando sobre trauma, agora a gente passou pela parte de entrar na perspectiva do outro pra poder mas depois de abordar. antropologia... Deixa eu aproveitar que você falou isso aí, eu achei interessante, porque... eu ia até perguntar como você lida na clínica, sendo cristã, tem que lidar com essas coisas. Você já respondeu essa pergunta com a sua fala. E pra alguns pode ser muito chocante isso, né? Como assim você vai, Você não vai evangelizar na terapia? Não vai evangelizar a pessoa, psicografou, você não vai dizer que ela tá errada e tal. A psicóloga, como é que eu posso falar de Jesus pra essa pessoa? Como é que eu posso ficar falando de Jesus pra essa pessoa? Eu tenho até um outro exemplo, de uma menina que também é de religião matriz africana, e ela tava com uma crise com o pai de santo dela. Sim. Que é um líder. E eu sou uma líder. Eu ajudei ela a se reconciliar com o pai de santo dela. Parabéns, cara. Eu cumpri meu papel como psicóloga. Eu vou fazer o quê? Exatamente. E é isso, cara. Isso é ser responsável, isso é ser profissional, né? A gente não tem o que fazer. Seria errado, de fato, se você, no meio da sua... do seu trabalho ali, pulasse algumas barreiras necessárias que tem que ter, né? Pra tá contativo. Tipo, seria errado se você evangelizasse a pessoa. Se fosse errado evangelizar. No contexto da clínica, né? Perfeito. Não, já aconteceu tipo, eu, por exemplo, sou professor. Seria errado se eu parasse a minha aula... Pra fazer uma oração. Pra evangelizar meus alunos, né? O pessoal não reclama aí de doutrinação nas escolas, Perfeito. né? Exatamente. Se a gente quer professores responsáveis que não doutrinem os seus alunos, né? Não pode ser esse tipo de professor a gente também não pode fazer isso. Isso não significa que a Júlia, como psicóloga... Não significa que ela deixe de ser cristã ao entrar lá. Não significa nem que a fé dela não influencia na forma como ela faz, porque não tem como não influenciar. E até porque não tem como dissociar a Júlia cristã, a Júlia psicóloga. Não, esse é um ponto bom pra gente falar também depois. Exatamente. Só que é importante respeitar o outro ali, assim como se eu estou fazendo terapia com uma psicóloga não cristã, eu gostaria de ser respeitado nas minhas crenças e valores também. Eu gostaria que ela entendesse a minha fé e também falasse a partir Imagina disso. se, chega lá um garoto viciado em masturbação. Aí ele vai pra terapia e vai confessar isso e a psicóloga fala, não tem problema nenhum, pode à vontade. Isso pra gente que é cristão, isso é muito ruim, ouvir uma coisa dessa. E, inclusive, é uma coisa que faz a gente até escolher com critério. O critério pra escolher uma psicóloga, uma terapeuta, um terapeuta,
a gente quer escolher um cristão, porque a gente sabe que ele não vai fazer esse tipo de coisa com a gente. É igual você, por exemplo, se você é gay, você pode ter todo o direito de escolher um psicólogo que seja gay também. Sim. Por quê? Aquela pessoa vai entender. Se você é negro, você pode escolher um psicólogo que seja negro. Por quê? Aquele cara vai te entender. Eu não tenho... falar sobre racismo. Eu sei, eu posso falar e tal. Mas, cara, existe uma coisa que é a vivência da pessoa. Tem um limite. A questão da dor, sabe? Por exemplo, agora eu sou mãe. Então, hoje eu consigo me comunicar muito melhores com mães, porque eu entendo a dor da mãe, eu entendo o que uma mãe passa. É igual um cristão. A gente tava falando, eu lembrei de uma situação que eu tava na faculdade, e aí me indicaram pra fazer... Eu tava fazendo estágio em orientação profissional. E eu precisava de alguém pra fazer, e a Ana Smith aqui da igreja indicou uma paciente dela. E aí, no processo, essa menina falou que já me conhecia. Eu não lembrava dela. Eu não lembrava, de fato. Não conhecia, ela era pequena quando ela vinha aqui pra igreja. E aí eu falei assim, então tá, quando a gente acabar o processo da orientação profissional, a gente começa a conversar sobre isso. Essa menina, ela foi, a gente acabou o processo de orientação profissional, encerramos o nosso vínculo ali, né, na clínica. E essa menina depois veio pra célula, eu discipulei ela se converteu, se batizou. Mas eu só tô falando disso porque eu esperei acabar o processo terapêutico dela. Um outro caso, esse é amigo, né? Não dá pra você ser amigo. Eu tenho uma pessoa aqui da igreja que foi minha paciente, mas não começou a dar certo, porque a gente começou a querer ser amiga uma da outra. A gente rompeu o vínculo também, hoje a gente é amiga, ela é muito minha amiga. Mas existe uma linha muito tênue nisso, a gente não misturar as coisas e ter esse respeito. Você tinha falado alguma coisa que eu queria comentar, esqueci. Exatamente, tipo, mas também querendo puxar um assunto aqui, que você falou dessa linha, desse limite e tal, só um comentário que, tipo, de fato, o psicólogo ele pode buscar olhar pela perspectiva da pessoa, tentar, tipo, realmente ser empático, só que tem um limite. Tipo, um branco nunca vai conseguir, tipo, sentir as dores do negro. Sim. O hétero nunca vai conseguir sentir as dores da pessoa que é gay. Alguém não vai conseguir, tipo, sentir essas dores da pessoa de outra religião. E outra coisa também é que você falou, tipo, que o psicólogo, de fato, não tá lá pra ser amigo. E muitas vezes a gente, por exemplo, confunde isso. Por exemplo, quando a gente imagina, a gente vai fazer um gabinete e pensa que o pastor tá lá pra ser psicólogo. E tipo, também o oposto. A gente vai pra um psicólogo achando que o psicólogo vai ser nosso pastor e vai nos dar... Ou discipulador, né? Exatamente, vai nos dar um conselho espiritual, quando o papel dele não é esse, sabe? A gente, tipo, tenta ir no gabinete porque é uma terapia de graça, basicamente, sendo que, tipo, não, o pastor não tá lá pra isso. Então, como é que você consideraria, tipo, essa diferença? Tipo, putz, essa é uma questão que seria realmente mais levada para... A gente já conversou aqui com pastores, tanto o pai do Matheus quanto o seu pai, que eles falaram um pouco dessa diferença, do que seria algo melhor para o pastor falar do que o psicólogo falar, mas da sua perspectiva, o que seria melhor nesse caso? Eu entendo, assim, como é que eu entro nessa linha. Deixa eu fazer um comentário antes, né? Eu acho que a igreja peca muito na falta de discipulado. A igreja nível Brasil, né? A gente peca muito na falta do discipulado. Um discipulado intencional, que realmente seja um discipulado, né? E aí eu vejo que chega na clínica muitas pessoas que, se fossem bem discipuladas, não precisariam estar na clínica. Isso, inclusive, me faria perder dinheiro, né? Porque... Então, você tem que agradecer um pouco essa falta de discipulado. O Isaac tá com comida por causa disso. Tá muito bolado com falta de discipulado. Meu filho tá gordo, preciso comprar roupa, é o que eu fico falando. Mas se a gente tivesse um discipulado efetivo, talvez a gente não precisasse tanto da psicologia. Não que a psicologia não tenha seu lugar. Porque a linha cara, existe um lugar que a fé não entra, a Bíblia não entra no sentido. A Bíblia não tem lá os sintomas da depressão. A Bíblia não ensina a gente a tratar o toque, a ansiedade generalizada. Não é o propósito dela isso. E não é o propósito. Então, a psicologia, ela vai entrar... Não é só pra também lidar com um transtorno específico. Isso é uma coisa importante de falar. Nem todo mundo que chega na clínica tem um transtorno. Ela pode ser só um sofrimento. Um sofrimento tangível. Mas o propósito da psicologia é diminuir esse sofrimento. A gente não vai curar. Então a linha tem... Quando eu começo a ver que o lugar que meu paciente está querendo ir é um discipulado, eu falo assim, olha, agora você precisa procurar o seu pastor.
Esse assunto, eu posso falar? Posso. Se meu paciente me der liberdade, eu posso falar. Mas não é o propósito. Não é o propósito da terapia. Na terapia, eu quero olhar para aquele... Claro que isso faz parte, eu não posso desconsiderar que aquilo que meu paciente está trazendo possa estar causando um sofrimento nele. Eu perguntei para minha psicóloga, um dia desses assim, Ô Rafa, qual é a linha tênue entre você... o evangelho, né? Tipo, a situação... tô chateada com uma pessoa, e aí o evangelho fala que eu preciso me reconciliar, eu preciso dar outra face, que eu preciso amar aquela pessoa, mesmo sem esperar nada em troca. Qual é a linha, assim mesmo, eu pergunto pra ela, qual é a linha tênue entre o evangelho e ser otário, ser trouxa, Sim. né? Assim mesmo. A Rafa, muito sabiamente, olhou pra mim e falou, não sei. Aí eu falei, obrigada, parabéns. Te paguei a terapia do... Desculpa, Rafael, acho que eu mexi aqui. Eu te paguei a terapia do mês, né? E você me respondeu, não sei, né? Mas é verdade, a gente não tem como... Algumas coisas não dá pra gente saber. Eu levei uma questão, se vocês parem pra pensar, talvez seja uma questão pro meu pastor responder. A minha psicóloga não soube me responder isso, porque ela é cristã também. E eu procurei ela justamente por ela ser cristã. Porque talvez se eu procurasse uma psicóloga... Como psicóloga, eu até falo, é muito fácil resolver essa demanda que eu levei pra ela. Se afasta. Não, se afasta. Tá ultrapassando seus limites. Tá você fazendo isso, aquilo... O caminho é esse. Como psicóloga, é muito fácil responder isso. Como é muito fácil também eu chegar pra um casal e falar assim... Acho que o caminho, então, talvez, se eu tô passando na separação... Só que se aquele casal é crente de verdade e quer lutar pelo casamento, tendo um contexto de sem ser violência, né? Tem N fatores, mas eu tô falando no contexto só de incompatibilidade, que é o termo da moda. Eu preciso olhar pra história daquele casal, pra fé daquele casal. Então, algumas coisas que já aconteceu de eu estar falando... eu não atendo casais, eu atendo as esposas e às vezes eu faço sessão em conjunto com o casal. Eu tenho um casal que tá fazendo curso de casados para sempre numa outra igreja que não é nem a igreja deles, porque eles não encontraram isso na igreja deles. Eles precisavam ser acompanhados com o pastor, não pela terapia. E aí, hoje eles estão fazendo esse curso, tem sido uma bênção na vida deles. Tá sendo até mais benéfico pra gente trabalhar outras questões que têm a ver com isso na vida dela. E é muito engraçado, porque as pessoas também procuram um psicólogo cristão, né? Fugindo um pouco do que você estava falando. Porque eles até falam, cara, imagina se eu falo pra outro psicólogo que não entende que Deus falou comigo. Porque Deus fez isso, Deus fez aquilo. O psicólogo que não é crente vai falar que, tá delirando, né? Tá alucinando. Mas é sempre uma linha muito tênue. Você tem que saber discernir ali na hora mesmo, sabe? De quando é o momento de você encaminhar, entender que aquilo assim, cara... Não é a minha área, não tem como eu adentrar, isso tem que ser pastor, líder, e onde eu vou adentrar. Eu tô atendendo uma pessoa também que eu vou conversar. Isso é muito legal, quando a gente consegue ter parceria, assim como psiquiatra, eu vou conversar com os pastores dessa pessoa. Porque tá uma situação familiar, talvez nem muito séria, assim, pra ser fato. Eles vivem bem uma circunstância ali de organização e tudo mais. Mas existem pastores tão legais que estão dispostos a conversar comigo pra gente caminhar junto. Entendendo onde eles podem caminhar. Os pastores, né? A esposa é pastora, né? Os pastores, a esposa é psicóloga. Ela é minha amiga. E eu entrei em contato com ela. Falei, cara, eu preciso conversar. A minha paciente liberou pra gente conversar. Pra gente ver como é que a gente pode caminhar juntos. Eles no quesito espiritual e eu atendo ela, a mulher e a filha também, né? Então, é você entender essa linha, é você entender, discernir. É igual um outro ponto, né? Eu atendo pessoas que são amigas. Eu já atendi gente que tinha problema um com o outro. Inclusive foi quem me indicou, um me indicou o outro. Cara, eu não vou levar. A pessoa vinha e reclamava exatamente daquela pessoa e eu tenho que falar assim... Poxa, e aconselhando, entrando com as intervenções. Inclusive, tem aconselhamento dentro da clínica, mas não é um conselho, né? Mas orientando, dando ferramentas para a pessoa lidar. E a orientação que a gente chegou na conclusão do outro se afasta.
E aí eu tenho que lidar com o sofrimento do outro. Com Que veio com afastamento. Sem saber que eu... Você orientei, né? Assim, a gente chegou junto à conclusão. Nesse sentido. Poxa, legal. Acho que o comentário que você ia fazer que você esqueceu que não tem como separar a Júlia psicóloga da Júlia cristã. Isso. Isso foi o que o Matheus estava falando, né? Sobre a gente ser uma coisa só. Cara, imagina, é impossível eu entrar no meu escritório pra atender e deixar o Espírito Santo fora do meu escritório. Se eu sou uma só, como é que eu vou... Essa coisa, a neutralidade. Isso tá sendo uma discussão bem grande dentro da psicologia. O que é ser neutro dentro da psicologia? Eu falo, eu sou a psicóloga mais expressiva acho que existe. Porque o meu paciente tá assim, eu tô aqui, ó. Meu Deus! Eu choro junto com o paciente. Sou zero o que eu sou com vocês, eu sou com os meus pacientes. Então não dá pra eu separar. O Espírito Santo, ele habita em mim. O que eu preciso é ter discernimento. Ele habita em mim, mas aí volta aquela questão, né? Eu não vou influenciar, eu não vou usar a minha teologia como base. Eu vou usar a própria fé da pessoa. E eu posso falar pra vocês, assim, eu tenho um caso... Pra mim, um dos casos mais lindos, assim, que é um garoto da nossa idade. Quando chegou na clínica pra mim, foi um dos meus primeiros pacientes com depressão. Depressão profunda. No início, o garoto mal falava na terapia. Me agoniava, porque você tava tentando manter um diálogo ali, e a pessoa não... E ficava quieto. E aí, eu lembro que teve uma sessão que durou menos de 40 minutos. E eu fico assim, meu Deus do céu, o que eu... Não tem, sabe? Mas ao longo do processo, eu falo que ele foi fiel ao pagamento da terapia. Ele faltava e me pagava. E isso é muito importante. Pagar a terapia tem um valor terapêutico nisso, que é um compromisso que a pessoa faz consigo mesmo. E aí, esse homem, né, não um menino, ele tinha algumas questões que a gente foi trabalhando e usando a fé dele o tempo todo. E ele fala, eu só consegui porque você era cristã. Eu só consegui porque a gente foi trabalhando junto ali. O Espírito Santo. Eu posso até falar assim, eu sempre oro pelos meus pacientes, né? E foi bem interessante. Eu tive uma experiência com esse paciente que um dia eu tava orando antes da terapia dele e o Senhor me falou assim, você precisa entrar nesse assunto com ele. Cara, dito e feito. Naquela sessão, a gente entrou naquele assunto. Não foi intencional, eu não levei. Eu até compartilhei com ele, eu falei, cara, eu tava orando por você e cara, o Espírito Santo, ele conduz a gente, mas eu não vou chegar pro meu paciente e falar. E o processo dele foi muito bonito, assim, dele começando a entender as dificuldades dele entender as emoções dele, que ele não era o que ele sentia. Ele voltando pro mercado de trabalho, porque ele tava... a empresa, inclusive essa empresa dele, ajudou muito ele, não mandou ele embora, deu todo o suporte pra ele ficar em casa na época que ele precisou ficar, voltar a trabalhar. Ele super envolvido na igreja dele, liderando. E a gente foi celebrando as pequenas conquistas quando quando começou o desmame da medicação dele. E isso foi lindo, a gente chorava junto, assim. Porque eu sabia que pra ele era uma vitória começar o desmame. E aí ele foi contando cada vez que ele ia desmamando a medicação. E aí antes do Isaac nascer, eu dei alta pra ele da terapia. Fico até emocionada, porque foi um marco, assim, na minha carreira. De eu pegar alguém que tava em depressão grave, profunda, e ver hoje ele totalmente funcional. Legal. Totalmente funcional. E é legal porque os meus pacientes me reconhecem como uma irmã em Cristo, né? Então eu não tô olhando ele só como um paciente, mas como um irmão em Cristo. E recentemente ele me manda mensagem, pergunta do Isaac, e vê ele bem, vendo... Porque a ideia da terapia até é essa, né? Não é que você não vai sofrer mais. Mas a gente, dentro da TCC, a ideia é que a gente vai te dar ferramentas para que você possa lidar com o sofrimento no dia a dia. Não é pra redimir a pessoa, você não vai trazer redenção. Não, a psicologia não vai trazer. A redenção é só no Evangelho, só em Jesus. Mas a psicologia vai trazer ferramentas para que você possa entender de onde aquela dor tá vindo. Entender como você lida com aquela dor. E você se tornar funcional no seu dia. Dentro da TCC, a ideia é que a psicóloga não seja uma bengala. Ela seja... eu me torne um dia dispensável, que o paciente se torne seu próprio terapeuta, a ponto de um dia ele não precisar mais de mim. Claro que ele pode voltar, mas tanto que a gente vai fazer um desmame da terapia.
Começa semanal, quinzenal, até que vai pro mensal. E a pessoa volta quando ela tiver necessidade, quando tiver uma outra demanda, porque ela vai começando a lidar com as suas próprias questões. Então, é muito bonito, assim, porque eu acredito, a psicologia não promete cura, né? A gente não pode falar em cura. Mas eu acredito num Deus que está acima da ciência. Um Deus que ele pode curar todas as coisas. Mas um Deus também que pode ensinar a gente por meio do sofrimento. Sim. Por meio do sofrimento mental mesmo, assim. É muito difícil porque... e aí eu posso contar minha experiência pessoal. Eu fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizada. Eu tomo medicação, já tem um bom tempo. E pra mim foi uma libertação eu ter o diagnóstico, tanto de TAG quanto de TDAH. Porque eu comecei a entender melhor o meu sofrimento. E muita gente já me perguntou, Júlia, você não pede a sua cura? Cara, eu queria ser curada, óbvio. Mas eu entendi no Senhor que a graça dele me bastaria. E que eu sofro porque eu preciso ser... Nesse sofrimento, eu consigo ser mais parecida com Cristo. E por eu ter... Se a gente for pensar em propósito, né? Por eu ter um diagnóstico e tomar medicação, eu consigo adentrar numa esfera com o meu paciente de falar, olha, eu sei o que está passando. Eu posso não ter o mesmo transtorno que ele, mas eu tomo medicação. E eu entendi que a graça de Deus, dentro do meu paciente é cristão, né? Eu entendi que a graça de Deus me é suficiente e o poder dele se me aperfeiçoa na fraqueza. E que um dia eu não vou ter mais isso. Quando Jesus voltar, meu corpo for redimido, eu não vou mais sofrer. Mas enquanto eu estiver aqui na Terra, é isso. Recentemente eu estava conversando com uma paciente que ela veio esse ano pra mim e ela tem doença de Crohn, que é uma doença no intestino, fora outras doenças. Eu sou apaixonada nessa menina porque ela é nova e ela tem uma fé incrível. Neste momento ela está internada. E eu tenho em contato com ela direto. E ela quando ela veio pra mim, ela veio também falando um pouco sobre que ela ouviu que ela não era curada na igreja que ela pertencia, porque ela não tinha fé suficiente. Imagina você ouvir isso, que a culpa da sua doença é sua. Claro, a gente tem uma questão ali da nossa ação sobre o nosso corpo, mas a doença de Crohn não é assim, né? Uma coisa é você, cirrose hepática porque você bebeu ao longo da vida. Assim, você teve uma ação nisso. Uma consequência. Uma consequência, né? Ou cigarro, enfim. Consequência que não foi por causa de falta de fé, né? Não foi falta de fé, foi uma ação. E aí, ela tá internada nesse momento. E aí, quando eu contei essa minha experiência pra ela não tem um transtorno mental. Eu contei a minha experiência sobre o que Deus falou comigo, parece que as escamas dos olhos dela caíram. E ela começou a entender, cara, não. Essa crença que me ensinaram não é verdade. A minha doença não é falta de fé. O Senhor pode sim me curar. Mas se o Senhor não me curou, tá tudo bem. E aí hoje eu tava conversando com ela e ela falou assim, Ju, você não vai acreditar. Deus me mandou aqui pra esse hospital pra ele me mostrar mais sobre a minha identidade. As pessoas estão falando aqui que eu sou muito feliz. E ela acabou de me dizer que ela tava com uma bactéria que, se ela não estivesse no hospital, em 24 horas ela tinha morrido. Caramba. Nossa. E ela não sabia que ela tava com essa bactéria. O intestino dela tava obstruído. E ela tá internada desde o início da semana. E ela falando, Deus me levou pra cá pra eu poder. E aí no meio dessa internação, ela conheceu uma outra menina que tinha uma outra doença. Ela contou a experiência dela, falou de Jesus pra essa menina. Cara, isso é o evangelho na prática. Isso é você ver o sofrimento na prática produzindo algo aqui nessa terra. Mas é o que eu falo pra ela. Eu falo assim, a gente sabe, a gente tem certeza que daqui a um pouco, a gente não sabe quando, que horas, mas o corpo dela vai ser curado pra sempre. Ela não vai mais sofrer. Talvez ela tenha que lidar com esse sofrimento a vida toda. E a gente vai trabalhar na terapia a aceitação. Um dia eu perguntei pra ela assim, falei, fulana, o que essa doença te ensina? Se essa doença tivesse de frente a frente pra você, o que ela teria te ensinado?
E aí a gente começou a trabalhar tudo isso e ela tem escrito... Ela fez um grupo de devocional, ela tá começando a escrever um livro de devocional. Inclusive, ela me deu um dos capítulos para comentar, que é sobre crenças. Crenças que ela foi tendo ao longo da vida e como a terapia, né, tem feito ela quebrar essas crenças, porque as crenças, elas são construídas desde a nossa infância, né? A gente recebe como se a gente recebesse um óculos e a nossa lente vai ficando embaçada. E aí a gente começa a olhar pro evangelho com essas lentes da nossa criação, do que a gente sofreu. E ela vem quebrando essas lentes e conhecendo mais ao Senhor. A partir do momento que aquelas crenças que foram construídas ao longo da vida... Olha, como a terapia e o evangelho, né, vão andando... Mas eu não entrei no evangelho com ela necessariamente, né? Eu tô ajudando ela nas crenças dela. Sim. A quebrar essas crenças dela de autocobrança, perfeccionismo, tudo mais. E aí ela tá conseguindo olhar pro Senhor de uma forma diferente. Muita gente tem dificuldade de até ver Deus como pai. Porque a crença do pai terreno é tão forte que tem... E é uma crise pra pessoa quando ela vem pra clínica. E eu preciso olhar pra isso. Então, eu tô muito feliz, assim. É um testemunho vivo do que tá acontecendo. Eu tô vendo que ela tá mandando mensagem aqui do milagre. Porque ela vivenciou um milagre. Ela voltou a se alimentar. Ela ainda tá internada. Mas ela tá no próprio hospital. Deus já tem feito alguma coisa na vida dela. Cara, esse tipo de experiência, assim, eu fico cheio de raiva com as coisas. Tipo, como a A teologia... experiência bonita que te dá raiva, que te causa raiva, né? Não, porque como a nossa teologia pode só causar mais sofrimento e mais dor, né? Pode. Aí como é que alguém vai e chega pra menina e diz que ela não é curada por falta de fé, sabe? E assim, isso não faz sentido, nem um pouco de sentido biblicamente falando, sabe? Você pode puxar versículos isolados, só que assim, Isso é o que os discípulos perguntaram pra Jesus: quem foi que pecou, o pai ou a mãe? Exatamente. Assim. A dor, o sofrimento faz parte da vida, né? Faz parte da vida depois da queda de Adão, depois do pecado de Adão. E essa é a realidade que a gente vive, não tem o que fazer. Por favor, para de querer rir, cara. Pelo amor de Deus. Eu tô feliz, mano. Eu fiz terapia essa semana, eu tô feliz. Aí. Só que os milagres são reais, existem. Sim. Inclusive, no Ministério de Jesus, a gente falou isso no último. Os milagres, eles passam uma mensagem de que o reino de Deus se faz presente. Sim. E Deus Cristo tá mostrando, olha só, flechas do reino futuro estão se fazendo presente agora. Só que assim, pensa em cegos de nascença que Jesus curou. Pensa nesse cenário, só pensa, é hipotético, mas pensa em cegos de nascença que Jesus curou. E depois, por causa da velhice, passaram a enxergar mal de novo. Isso é possível? Óbvio que é possível. Óbvio que é possível. Justamente porque nenhum milagre que Jesus fez aqui na Terra é definitivo. A pessoa vai morrer de novo. Vai morrer de novo. O Lázaro morreu de novo. O cara que foi curado de cegueira, sei lá, ficou doente em alguma situação, teve febre depois, sei lá. Eutico dormiu de novo e morreu de novo. Exatamente. Então, assim, o projeto de Deus não é ficar remendando a criação. Sabe? E fazendo, tipo, curas provisórias. Porque, mano, é isso que a gente tem, é isso. São curas provisórias. Vai ficar só confiando nisso pra sempre? Sabe? Deus pode curar? Pode. A gente tem que crer nisso? Tem que crer nisso. A gente tem que buscar isso? Tem que buscar isso. Vamos orar pela cura. Se não curar, a nossa esperança tá no quê? No fato de que Jesus ressuscitou. E esse sim ressuscitou pra não morrer mais. Esse sim ressuscitou com um corpo novo. E essas são as primícias da ressurreição futura que a gente um dia vai experimentar, tá ligado? No fim das contas, a nossa esperança tá lá. A gente pode experimentar isso um pouco hoje, né? Mas nunca perfeitamente, sabe? E aí vem uma teologia dessa, sabe? Irresponsável, e só causa mais sofrimento. E só dá mais dinheiro pra psicóloga. Exatamente. Não, mas é muito real isso, assim. Uma má teologia faz a pessoa adoecer. O que eu recebo na clínica é muito fruto de má teologia. Porque você começa a acreditar em coisas que, cara, não fazem sentido nenhum. No caso dessa experiência, ou eu tô pensando no caso de uma senhora também que vem de uma igreja pentecostal e ouviu coisas ali sobre... como é que... Esqueci a palavra, mas... Uma teologia que...
né, colhendo os frutos. Não. Alguém fez um trabalho pra ela e ela tá colhendo os frutos disso. Cara, isso traz um adoecimento, porque a pessoa vai começar a achar que ela tá sendo perseguida, que fizeram um trabalho pra mim e aí eu tô colhendo os frutos disso. Como isso vai adoecer a pessoa? Então, uma teologia sólida ajuda a gente a ter uma saúde mental também sólida. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta. A gente tem que saber questionar o que a gente escuta até na própria igreja. Hoje essa minha paciente, ela contando pra vocês, ela saiu da igreja que ela tava, porque ela começou a entender que, cara, como assim? Eles estão me falando pra eu fazer isso, aquilo outro, e meu corpo tá aqui. Eu tô assim. Ela chegou a ela fala, eu testemunhei a minha cura. E no final, ela começou a ter vergonha, porque ela voltou a ficar doente. Ué, como assim? E aí foi quando falaram que ela não foi curada porque ela tinha falta de fé. E a culparam, né? Então a gente precisa ser muito responsável. E ao mesmo tempo a gente não pode minimizar, porque às vezes a gente, aí vindo para a igreja, né? Não dá pra gente minimizar o sofrimento humano também. A gente não pode achar que uma simples oração não, a gente tem que olhar para aquela pessoa e falar, cara, como é que eu posso explicar o evangelho pro sofrimento daquela, sem desconsiderar o sofrimento daquela pessoa? Como é que eu vou explicar para ela o evangelho sabendo que tá doendo? Porque pra gente é muito fácil. Sei lá, uma pessoa vem, mataram o pai dela. O Leandro contou uma experiência aqui. Não, você precisa perdoar. Não, perdoa. Que a Bíblia mandou. Não, cara, calma. Ela viu o pai dela sendo morto. Como é que eu vou falar simplesmente? Então, eu tenho que olhar para a particularidade daquela pessoa que tá em sofrimento. Sim, fazer ela voltar os olhos dela pro Senhor. Mas entender que também que vai ser um processo. A gente, como igreja, a gente tem que ter paciência nesse processo. Entender, sim, que a pessoa pode ter dificuldade de voltar. Quando a pessoa muitas vezes está com depressão, tudo que ela quer é entrar na caverna, como Elias. Ela quer ficar no quarto dela. Ela não consegue levantar da cama. É muito difícil. E eu preciso entender, eu preciso ser suporte. A pessoa às vezes entra em crise porque não consegue fazer devocional, porque ela não vai conseguir mesmo. Ela tá só querendo dormir. Como é que ela vai encontrar o Senhor? Como se Deus não falasse com ela. O silêncio ali de Deus. Então eu preciso ser paciente. Assim como uma pessoa que sofre com ansiedade, ou, por exemplo, uma pessoa, vou dar um outro exemplo além da ansiedade. Não, porque você precisa ouvir a voz de Deus. Tá, e se a pessoa tem toque? Tem um toque de pensamento. Você quer falar, Thiago? Não, realmente isso. É algo que, tipo... Por exemplo, eu tenho toque, tá, gente? Eu quero sair do armário da doença mental, do transtorno mental. Eu tenho toque no caso, pra mim é muito difícil, por exemplo, isso. O que veio de Deus pra você, na sua cabeça e tudo mais, sendo que você sofre com pensamentos intrusivos o tempo todo, sabe? Então, é realmente algo diferente. É algo que tem que ser tratado como diferente. É algo que, com a teologia, gera um sofrimento bizarro. Bizarro. E cara, eu testemunho, assim, o Thiago é uma das pessoas mais piedosas que eu conheço, assim, é um amigo pessoal meu. E eu aprendo muito com ele, com essa questão. Quando eu fui diagnosticada, tanto que a gente já compartilhou psicólogos, né? A gente trocou diagnóstico. Eu falei assim, cara, o Thiago entende meu sofrimento. Não dá, assim, a minha cabeça, antes da medicação, era até pior. Ela não parava. A medicação me trouxe mais pro racional e eu fui aprendendo a lidar com as minhas emoções, né? Porque remédio também não faz milagre. E não é pecado tomar remédio. É bem bom. Dizer. É bem bom. Inclusive, assim, não tô também querendo, tome remédio, vamos jogar a cartela. Não, mas eu encontrei, por meio da medicação, a providência de Deus. Sim. A medicação, gente, psiquiatra, deixa eu olhar pra câmera. Psiquiatra não é pra tratar maluco. Não é anticristo. Não é, o psiquiatra. Inclusive, meu psiquiatra, ele é cristão, ele é um homem de Deus, assim. E ele fala... A psiquiatria também ajuda a reduzir o sofrimento. A psiquiatria também não vai trazer cura. O remédio não vai trazer cura. Por isso que também não dá pra você se automedicar. Sim. Mas não é pecado você ir ao psiquiatra. E você não está maluco se você for ao psiquiatra. Muito pelo contrário. Acho que a gente encontra mais pessoas com transtornos típicos, né, digamos assim, do que com pessoas de fato com algum outro transtorno mais grave.
como esquizofrenia e tudo mais. Mas eu falando, assim, o Thiago, ele me trouxe muito isso, né? De, cara, foi ele que me lembrou uma vez, inclusive, que nunca mais a gente vai sofrer um dia. Que o nosso transtorno, ele tá aqui, nesse momento. E a gente pode ajudar outras pessoas. Quando a gente fala, eu percebi que... Eu falei já, né? Deus, ele me permitiu eu passar por isso para que eu pudesse abençoar outras pessoas. E aí a gente encontra alegria, né? No sofrimento. Sim, é isso que eu ia falar, porque, tipo, não é por conta que a gente tem essa crença sobre o sofrimento que a gente vai ficar, tipo, moribundo a vida toda, tipo, ai meu Deus, sofri, tipo, como se o sofrimento fosse o sentido da nossa vida, como a nossa vida já se torna um sofrimento. Não, Paulo, de fato, ele fala do sofrimento, ele fala, tipo, do espinho na carne, mas ele fala em um momento do espinho na carne. Ele fala sobre Cristo o tempo todo, ele fala sobre o evangelho, todas as suas cartas, tudo que ele fala. Então, perfeito, existe sofrimento, a gente convive com o sofrimento, a gente pode não ser curado nunca, a gente pode viver a vida toda com sofrimento, mas antes é que todo sofrimento tem o seu fim, o sofrimento vai acabar, e por ele acabar, a gente não precisa viver só focado nele. Tipo, é o que o livro falava, sabe? Tipo, aquilo que não é eterno, tipo, a gente não precisa focar totalmente aquilo que não é perpetuamente, tipo, eterno, sabe? Então, beleza, o sofrimento existe, a gente tá sofrendo. E a gente pode agir de acordo com o sofrimento. Tipo, não é errado a gente ficar triste por estar sofrendo. Exatamente. Não é falta de fé. É porque a gente muitas vezes tem essa teologia um pouco da alegria extrema o tempo todo, sabe? Tipo, a gente tem que tá sempre alegre, absolutamente alegre, tipo, como se a alegria fosse, tipo, ficar sorrindo o tempo todo que nem um bobão, sendo que, tipo, tá tudo caindo ao nosso redor. Não, cara. Aí você pode falar, tipo, Paulo fala, alegrem-se, repito, alegrem-se. Beleza. Mas na mesma Bíblia que Paulo fala isso, existe um livro inteiro dedicado ao choro e ao lamento. E ao lamento e um momento em que isso é devido. É Jeremias vendo a total desolação do povo dele. Eu tenho uma fala que se ele ficasse alegre, eu poderia até, tipo, estranhar, até mesmo falar que é pecado. Tipo, ele se alegrar naquela situação. Não, o correto seria o choro e o sofrer na situação que demanda isso. Mas não é por causa disso que a gente vai viver a vida toda triste, porque nós temos um Deus que nos traz alegria, sabe? Tem vários salmos sobre lamento na escritura. Isso que o Thiago tá falando tá muito correto, assim. Há momento pra choro, há momento pra sentir a dor, sabe? É um momento pra chorar mesmo. O próprio Jesus teve momentos em que tu sente a dor, sabe? E assim, é justamente isso. O Sermão do Monte, por exemplo, diz que bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Existem momentos, mano, em que a gente tá diante de tanto sofrimento, tanta dor, de tanta calamidade, que, mano, não é pra sorrir. O certo é chorar. O certo é chorar. No enterro, o certo é lamentar. Chorar, só que mesmo em lamentações tem... eu trago à memória aquilo que me traz esperança e tal. Sempre tem esse momento da gente olhar pra frente e saber que o mal não tem a palavra final. Ainda mais porque a gente tem a cruz agora. A gente já viu Deus vencendo o mal, pisando na cabeça de Satanás, sabe? A cruz já aconteceu, já ocorreu. A gente sempre tem a cruz como parâmetro, a ressurreição como as primícias da ressurreição. E a gente pode olhar pra frente tendo certeza de que tudo vai melhorar. Mas, mano, a gente precisa, em alguns momentos, parar e lamentar. É um sofrimento que a gente deve viver, mas sabendo que ele tem tempo de validade. Não, se a gente vive só naquele sofrimento, a gente vai ver a vida só. É aquela lente que eu tava falando. Como cristão também, é interessante a gente entender que a gente vai sentir todas as emoções. Às vezes a gente tem medo de sentir, por exemplo, inveja. Nossa, sentir inveja. Sou Não, pecador você é, sentindo inveja ou não. O problema é o que você faz com aquela emoção. A raiva, ela naturalmente vai fazer você... Naturalmente, assim... Eu tô com raiva de alguém. Quero dar um soco naquela pessoa. Mas eu não vou agir de acordo com aquele comportamento. Eu não preciso agir como a minha emoção tá pedindo. Eu vou sentir a emoção. Cara, se eu tô com raiva... Eu tô com raiva. Quando a gente fala de sede de justiça, cara, isso é movido pela raiva. Existe salmo imprecatório, é salmo de raiva, pô. A raiva sendo devidamente expressa. Só que a gente quer falar que o crente não pode sentir, cara. É como se a raiva, o sentimento, a raiva fosse o pecado. É como se aquelas emoções feias, né? O crente pode sentir, então, alegria, ansiedade também não pode. Ansiedade, exatamente. Porque, cara...
Jesus já falava sobre ansiedade. Jesus fala muito sobre ansiedade, inclusive, ali no Mateus 6. Paulo fala sobre ansiedade. Por que será? Porque a ansiedade faz parte da nossa vida. E que bom que a gente tem ansiedade. Porque imagina, a gente tá no Lins, né? Se tá acontecendo um tiroteio aqui, eu não vou ficar... Vem, bala. Não. Eu tenho que meter o pé. E quem faz isso... Tem que ter medo e fugir. Medo e fugir. Assistam Divertidamente, que vai ser lançado. Porque você vai aprender mais sobre as emoções. O 2 vai ser lançado, né? O 1 já existe. Então, Deus... A gente tem que começar a entender que Deus criou as emoções. Sim. Exatamente. Deus criou. Agora, eu não preciso me comportar de acordo com o que aquela emoção está pedindo. Cara, claro, eu preciso ter discernimento pra isso também. Se eu tô triste... Quer dizer, então, que eu não posso me enfiar embaixo da coberta e chorar? Pode. Mas eu não vou ficar assim a vida toda. Exatamente. Porque aquela emoção vai me impedir de viver outras coisas. Eu preciso chorar com os que choram e me alegrar com os que se alegram. Eu posso sentir inveja? Posso. Mas não significa que eu vou roubar aquilo que é do outro. Não, eu posso simplesmente chegar e falar assim, cara, Júlia, ok, você sentiu inveja. Mas eu vou pra diante de Deus e falar, Senhor... Tô sentindo isso, mas não é meu desejo sentir isso. Porque eu vou sondar no meu coração. Eu vou entender. É igual ciúmes. Eu tô usando essas emoções mais feias, digamos assim, porque é o que a gente tem medo de sentir. E muitas vezes a gente vai só engolindo. E não falando. Tu tá psicanalista mesmo, né? Tu tá gostando do Freud, exatamente. né? Tô lendo muito disso. Por isso eu tô usando. A gente vai introjetando essas emoções... E não dando espaço, simplesmente pra gente poder viver. E a gente esquece. A gente leva, às vezes, até um evangelho muito pesado. Eu também falo isso muito com os meus pacientes, que deveria ser o lugar do discipulado entrando, né? Mas olha como é que acaba aparecendo. Eu falo, cara, nem Jesus tá te pedindo isso. Vive uma vida mais leve, pô. Eu fico assim, vive uma vida mais leve. Eu gosto muito do livro Manso e Humilde, porque mostra de fato. Eu indico para os meus pacientes crentes lerem, inclusive. Esse livro aqui da Annie Stout também, Fortes e Fracos. Ela não é psicóloga, ela é uma... Jornalista, né? Jornalista. Eu tô... tá. Aqui? Que tava no pescoço. Tá, desculpa. Fala o que você ia falar. Ele o quê? Eu conheci ela, não conhecia na Stout, Porque... certas identidades podem ser reveladas. Mas conheci ela, pô. Eu já conheci, eu não lembrava que ela era jornalista. Eu sei que o marido dela é psicólogo, o pai dela é um pastor, um teólogo referente, que é o Guilherme de Carvalho. E ela, desde pequena, cara, família super estruturada. Uma família normal. Foi uma família margarida, tipo... se você olha... Mas é uma menina que desde pequena ela sofre com, se eu não me engano, depressão e pânico. Se eu não me engano. Inclusive, ela passou por uma gestação que, assim como ela, eu também tive que parar de tomar medicação durante a gestação. Isso traz outros... Eu não lembro agora se ela parou de tomar o tempo todo, né? Mas sempre tem implicações nisso, né? E ela demorou pra achar o diagnóstico. Aí você fala, família margarina. Tudo certo. Por que aquela menina tá com doente? Não tem porquê. Não tem. Existem muitos fatores. Pode ser hereditário, fator ambiental. Tem coisas que a gente não vai ter controle. Mas essa menina sofre a vida inteira. Ela sofreu durante a gestação. Ela compartilha, né, no Instagram dela sobre alguns episódios que ela vive ainda. Então, e ela escreveu Fortes e Fracos. Tem um podcast dela com Douglas Gonçalves também, muito interessante, onde ela vai trazendo esse relato, a experiência de alguém que vive com um transtorno mental. E ela demorou muito para achar a medicação, para ter uma vida mais estável. Encontrou um marido que entende a situação dela também, isso é legal de falar. E ela vive com um transtorno mental. E aí, é na fraqueza que ela encontra a fortaleza dela, que é o que a Bíblia fala. Crente comum, vivendo a vida ordinária, tendo uma família estruturada, sofrendo. Sim. Sobre as emoções, é interessante que eu consigo imaginar de onde vem algumas dessas repressões, né? Sim. Pensa no Sermão do Monte da vida. Ansioso, já não pode ter ansiedade, tem isso. não irá, pra não ficar com raiva. Você não pode odiar seu irmão. Exatamente. Só que assim,
a gente tem que tomar cuidado com esses textos, obviamente, porque a escritura como um todo não deslegitima as emoções. Pelo contrário, né? Você tem salmos em que, mano... Você tem salmos imprecatórios, por exemplo. Você tem a expressão dos salmistas ali diante de Deus, assim, às vezes de confrontar. Medo. Não, às vezes de medo. Exatamente. Às vezes de confronto, porque isso tá acontecendo, Deus não sei o quê. Então, assim, há liberdade pra uso das emoções e tem toda essa questão ainda fisiológica, né? De que as emoções, elas têm um papel biológico na própria sobrevivência. Né? Isso é bom, né? Até mesmo pensando aqui rapidão, tipo, até, por exemplo, a inveja, que a gente muitas vezes considera pecado, uma das formas, não sei se é meio piração na minha cabeça agora pensar, mas tipo, uma das formas que Deus usava pra evangelizar no Antigo Testamento é ele abençoar o povo de Israel para que os outros povos vissem Israel e desejassem, tipo, ter o mesmo Deus e entrassem, tipo... Deus tá causando inveja. Oi? Cara, tipo, não, mas é um Deus tão bom que causaria essa inveja e aproximaria... eu lembro, acho que é Romanos 10, que fala que Deus tá causando ciúmes em Israel, alcançando os gentios, pra alcançar o seu povo. Exatamente. Tá tudo bem. Foi mal. Tá tudo bem. Só que, o que eu ia falar é que a gente tem que tomar também cuidado, às vezes, na leitura do texto, de não confundir o que a gente define como uma emoção hoje e o que o texto bíblico tá definindo. Sim. Exatamente. Por exemplo, quando a gente fala de ansiedade no nosso contexto terapêutico, que a psicologia tá muito forte e tal, a gente tá falando de uma coisa. Quando Jesus fala de ansiedade, quando Paulo fala de ansiedade, não é exatamente o mesmo conceito, sabe? Eles não estão pensando na crise de ansiedade que a pessoa tem, coração batendo forte, tremendo. Não tá pensando nesse tipo de coisa que é muito comum no nosso dia hoje. Não sei se era antes, mas enfim. Só sei que hoje o termo, ele tomou gamas de... camadas de significado diferentes do que tinha no Antigo Oriente Próximo, no primeiro século do judaísmo do segundo tempo. Enfim, então assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, não andeis ansiosos. Aí tem uma pessoa com crise de ansiedade, não, você não pode ficar ansioso. Não é assim que se resolve. E até porque é uma interpretação da própria tradução básica que, tipo, porque Jesus não fala, tipo, não fica ansioso no momento. Fala, tipo, não andeis ansiosos. Exato. Tipo, só isso já remete a um tipo de constância e um tipo de vivência que é o que a gente tá sendo conta que, tipo, você não viveu só o sofrimento, você não viveu só a ansiedade, você não viveu só aquilo. E é o que tu tá falando, tipo, não viva só isso. Exato. Exatamente. Perfeito. Isso aí. Perfeito. Agora, vamos pra onde? Bom. Satisfeitos? Cara, é porque tudo que eu queria falar, tudo que a Ajuda queria falar, eu queria ouvir, mano. Então, tipo... Tudo que você quer ouvir. Exatamente. Foi o que eu tava querendo ouvir, tipo, esse lance das emoções e tal, de a gente pensar e não... transformar em pecado essas paradas, sabe? Coisas que são válidas, coisas que Deus criou e que faz parte de você vir... Eu gosto muito, tipo, dessa perspectiva de que Cristo, ele veio aqui pra Terra pra ser verdadeiramente humano, pra ser verdadeiramente humano. E que a gente só vai ser verdadeiramente cristão e vai ser verdadeiramente como Cristo quando a gente viver uma vida verdadeiramente humana e plenamente humana, sabe? É legal a gente pensar nessa perspectiva de Jesus como homem, porque Jesus não precisa... Pra pensar, ele é Deus. Sim. Mas ele se fez homem pra sentir o que a gente sente. Então a gente exato. pode falar, cara... O meu Deus, ele sabe o que eu estou sentindo. Ele viveu a experiência totalmente. Ele viveu essa experiência. Então, e aí o sofrimento que eu tô vivendo agora no tempo presente tá me fazendo ser mais parecido com ele. Com ele Deus, né? Com ele sendo Deus, não ele só sendo homem. E isso traz, pelo menos pra mim, traz um conforto tão grande quando eu tô passando por um sofrimento. Porque não é que isso não me faça sentir dor. Sim. Dor eu continuo sentindo. O sofrimento, ele continua existindo, mas eu vou continuar olhando pra cada sofrimento com... Cara, eu tô nesse momento sabendo que meu Cristo viveu. Exatamente. Se eu tô passando por um tempo onde eu tô sendo ofendido e humilhada, o meu Deus foi ofendido e humilhado. Mas qual foi o comportamento dele? Não abriu a boca. Sim. Então eu posso aprender com o meu Senhor. Se o meu Deus, ele chorou, se ele sofreu, se ele foi rejeitado pelos irmãos, cara, ele sabe o que é ser rejeitado. Ele sabe o que é ser deixado de lado. Ele sabe o que é perder um amigo morrer. Ele sabe o que é a dor de uma mãe que o filho morreu. Porque ele tava lá, ele tava sentindo. Mas ele também sabe a alegria que é estar num casamento. Sim. Ele sabe a alegria de ver o povo
se alimentando, ele sabe porque ele viveu isso. Ele viveu. Então eu posso olhar para um Deus humano, que mesmo sendo Deus, não se apegou aos seus direitos e se fez homem e sentiu e viveu nessa terra. Então, o que me conforta, mais do que saber que a graça de Deus me basta e o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza, é saber que eu estou sendo aperfeiçoada para ser mais parecido com o meu Senhor. Só também repetindo uma coisa que eu falei no podcast passado, a referência Isaac. Jesus também sofreu e Jesus também chorou assim. É legal, né, pensar que Jesus chorou como um bebê, por exemplo, já foi tipo, que nem o Isaac. Mas a gente tá precisando fazer uma peça, né, pra botar ele como Jesus. Tem que ter. Jesus foi desse tamanhozinho. Exatamente. Mas que C.S. Lewis, ele nos Quatro Amores, ele fala dos Quatro Amores e tal, do amor erótico, do amor tudo mais, ele fala do amor da amizade. E que a amizade surge quando a gente olha pro outro e pergunta, poxa, você também tem esse comum, você também tem esse desejo em comum. E é legal porque a gente ama Jesus, só que a gente pode passar pra esse amor da amizade. Quando a gente olha pra Jesus e fala, poxa, você também sofreu, você também viveu, você também teve isso tudo, sabe? E é por isso que quando Jesus ele vai falar de nós, ele fala tipo, poxa, não há amor maior do que dar a vida pros seus amigos. Porque ele nos considera seu amigo. Então, é um dos textos que eu mais acho irado na Bíblia, tipo, Jesus... Não, ele fala, ele é redundante, tipo, não há amor maior que dar a vida pelos seus amigos. E vocês são meus amigos. Então, tipo, ele reafirma, sabe? Esse amor que a gente pode ter por ele, sabe? Cara, a encarnação é uma coisa maravilhosa, cara. Acho que a melhor teodiceia que existe é a encarnação. É a encarnação. Teodiceia que... Teodiceia são tentativas de justificar Deus diante do sofrimento, tá ligado? É meio que defender Deus diante de tanto sofrimento. É aquela alegação famosa que se tem, onde é que Deus estava, né? No nazismo, no holocausto. Exatamente. Por que tem tanto sofrimento no mundo e Deus está aí sem fazer nada e tal? Isso está morto e tal. Isso realmente é um problema, é uma dificuldade da gente lidar. Cara, onde é que... humilhante. Ele tem poder, mano. Tem poder, cara. Pô, você tem pessoas em abundância, pessoas passando fome. Enfim, como é que se lida com isso? Mano, melhor resposta, não lida. Não lida. Melhor ainda, Deus se encarnou, tá ligado? Essa é a melhor resposta que você tem. Porque, assim, existem vários argumentos intelectuais pra poder mostrar como é que faz sentido, que o sofrimento ainda existe e tal. Beleza, são válidos, são ok, mas isso não resolve, porque o problema com o sofrimento sempre é emocional, mano. Sempre emocional. Nunca, sério, dificilmente você vai ter alguém que vai estar com problema intelectual em relação ao cristianismo, em relação ao sofrimento. E como se, tipo, se o intelectualismo... beleza, agora que eu entendi, não vou mais sofrer. Pois é, porque, mano, tem argumento consistente, que o cara vai provar por A mais B que dá pra existir sofrimento, Deus ser bom e todo poderoso ao mesmo tempo. Mas não convence porque mexe com a dor, com as emoções. Mexe com o afeto, sabe? Pô, afeto não pensa. Exatamente, mexe com afeto, mexe com questões de empatia. E quando eu paro pra pensar que Deus se encarnou e sofreu, eu acho que essa é a melhor resposta que eu tenho. Isso cai a questão da teologia do coaching, que não é é diferente da teologia da prosperidade, né? Que tem uma teologia formada, mas a teologia do coaching, que começou a ser falada mais recentemente, né? Ela vem como pra meio que sobrepor a teologia da prosperidade. Antigamente se falava de dinheiro, saúde. Uma nova versão. Nova versão, isso. E a teologia do coaching vai falar pra você, cara, vem, né? Não vai sofrer mais. Jesus vai te curar, vai te tratar. A gente tá numa geração em que busca por alegria o hedonismo, né? Prazer o tempo todo. Então a gente quer um evangelho que só dê prazer. Um evangelho individualista. Mas não é isso. O evangelho não é isso. A gente não tem como. Da mesma forma que Deus não te prometeu dinheiro, Ele também não te prometeu saúde. Ele prometeu que vai estar contigo em todos os momentos. Então, isso vem... O evangelho, de fato, vem para quebrar o nosso eu, o nosso egocentrismo, o nosso hedonismo. Ele vem para mostrar, cara, olha aqui, o meu Jesus passou por isso. Como é que você pode me prometer que eu não vou mais sofrer? Porque daí você começa a ver uma galera que promete mundos e fundos com dinheiro, né, também. Me veio uma pessoa na cabeça, eu não quero citar nomes aqui, um famosinho que chegou de helicóptero num evento uma vez, que promete mundos e fundos, que você vai ganhar dinheiro, como se você tiver dinheiro, você não vai ter mais sofrimento.
Ou se você tiver dinheiro, você vai ter saúde mental. Cara, mentira. Você pode ter muito dinheiro e ainda ter problemas em saúde mental. Jesus não prometeu pra gente saúde mental. Ele não prometeu que a gente não passaria por sofrimento. Muito pelo contrário. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é aí que a gente tem que estar nessa esperança. Saber, mais uma vez falando, uma boa teologia faz a gente ter... Não vai livrar a gente de ter um transtorno, um problema, um sofrimento mental, mas vai ajudar a gente a lidar melhor com o sofrimento. Perfeito. Maravilhoso. Maravilhosa. Obrigada. Então vamos caminhar pro final. Quer dar uma última palavra? Eu acho que é isso mesmo, assim, volte seus olhos pro Senhor. E pague terapia. E pague terapia. É uma boa. Mentira, brincadeira. Mas volte seus olhos pro Senhor, assim. Terapia, ela é importante. Não é à toa que eu faço. Eu amo o que eu faço. Eu louvo a Deus, assim, porque Ele me deu uma ferramenta onde eu posso abençoar, ser um instrumento dele para abençoar a vida de outras pessoas, o ministério de outras pessoas, porque muitas pessoas são líderes nas igrejas que eles fazem parte. Então, façam terapia se for o caso, mas também busque aconselhamento e principalmente o discipulado. Busque o discipulado, busque ajuda. Não tenha medo, sabe? A gente precisa ser mais transparente como cristão. A terapia tem o seu lugar, tem o seu papel. Deus, ele deu capacidade aos homens para criar esta ciência. E glória a Deus por isso. É uma providência do Senhor. A psicologia vem como uma ferramenta para auxiliar no sofrimento. Mas ela também não vai dar conta de tudo. Eu falo que o que a terapia não me ajudou, aquele menininho ali de 70 e poucos centímetros tem me ajudado a lidar. E eu tenho aprendido mais sobre o amor sacrificial e podendo lidar. A gestação me ajudou a lidar com o meu corpo sendo desafiado a ir para extremos. E mesmo assim, o Senhor ali. Uma vez eu lembro que eu estava muito cansada da gestação mesmo, sentindo dor na coluna. Eu tive uma crise de coluna na gestação. E aí eu tava numa aula do Mateus aqui na escola dominical. E olha, ele falando normal sobre o sacrifício de Jesus. Sobre um sacrifício sem esperar nada em troca. E eu lembro que eu fui pra casa ali. Deus me trouxe uma paz no meu coração. Que meu corpo, ele estava sendo esticado. Literalmente, né? Minha coluna tava doendo. Eu não aguentava mais de dor. Não conseguia mais sentar. Eu só conseguia ficar... Eu travei na cama. Ele teve que me tirar da cama uma vez. Mas o meu corpo estava sendo desafiado por algo maior. Por um sacrifício maior. A maternidade tem me levado para esse lugar também. Onde o Senhor vai ensinando e vai tratando o nosso coração. Não é que é mil maravilhas sempre. Mas... É esse amor sacrificial que ele vai ensinando em cada etapa da nossa vida. E agora, com o Isaac, Deus tem me ensinado outras coisas. Que a terapia, eu levo para terapia, minha psicóloga me ajuda, mas na vivência com meu filho, nesse dia a dia, o Senhor vai ministrando no meu coração. E aí eu vou... tenho amigos para conversar, para dividir sobre a maternidade, mas acima de tudo, eu tenho um Deus que não me abandona. Não me abandona em meio ao cansaço, em meio à dor, em meio à ansiedade, em meio às lágrimas. Eu tenho um Senhor, e você também tem esse Senhor. Você também tem um Senhor que te acolhe em meio ao sofrimento, te acolhe naquela dor que você nem sabe como expressar, mas Ele tá ali. É difícil a gente, às vezes, ouvir onde estava Deus nessa situação que eu estava passando. Eu também não sei te responder. Mas eu sei que eu tenho um Senhor que está passando comigo por esse sofrimento. Eu lembro que uma das minhas piores crises de ansiedade, eu tinha passado por essa crise de ansiedade. E aí eu saí com uma amiga. E ela estava contando da vida dela, da história dela. E aí eu falei pra ela algo. E o Senhor ministrou no meu coração naquele momento. Eu falei assim: Isa, Deus às vezes não vai livrar a gente da tempestade, mas Ele vai passar com a gente
por ela, assim como ele passou com os discípulos. Então, talvez Deus não vá te livrar da tempestade, do sofrimento, mas ele vai passar com você por essa tempestade. E a gente pode descansar. É difícil, né, a gente descansar em meio à tempestade, mas descansar nessa certeza que ele é fiel, que ele é soberano, que ele é um Deus bom, independente de todas as coisas. Então, se você está passando por um sofrimento, se apegue ao seu valor. E eu falo que, pra mim, a minha fé é o que me sustenta, é o meu principal valor. E que Deus abençoe. Perfeito. Show. Um conselho meu, se você estiver com tristeza, é só ficar feliz. Ah, é? Nossa, fácil assim. Exatamente. Vira uma chave. Aí eu ia falar exatamente pra trazer o menino que está falando. Pra ele dar tchau, tchau. Vem, Dá tchau, filho. Exato. O melhor hoster. Dá tchau pro pessoal, filho. Dá tchau, filho. Tchau, gente. Tchau, filho. Termina o podcast com o papai, vai. Deixa eu só pedir pra você, amor. Dá um jabazinho. Onde é que o pessoal pode te encontrar? Calma, deixa eu tirar ele da sua frente aqui. Deixa eu pegar ele aqui, dá licença. Exatamente. Tava tapando. Eu sou a melhor pessoa pra segurar. Eu preciso comprar fralda, lenço umedecido, pomada, roupa. Ele aqui tá fazendo muito cocô, ele precisa. Vitamina. Não, mas vocês podem me achar no meu Instagram, @JuliaFortePC, pelo meu telefone, mas tem lá o link na bio. É só me seguir lá e aí lá você vai direto pro meu WhatsApp e a gente pode conversar, falar mais sobre o processo terapêutico e, quem sabe, eu me tornar sua psicóloga. Exatamente. Isso aí. É isso Então aí, é isso, gente. pessoal. Valeu, fiquem com Deus. Valeu, tchau, tchau. Obrigado por mais uma audiência. Tchau, filho. Dá tchau. Dá tchau, Melhor filho. hoster. Vai. Galera. Fica triste não, fica feliz. Faça um filho e fica feliz.